Bom dia, vamos dar início à segunda aula teórica de análise de modelos raster. Esta aula é a continuação da terceira aula de análise espacial e, no fundo, estas três aulas, segunda e terceira de análise espacial e segunda de análise de modelos raster, estão interligadas, uma vez que são necessárias em conjunto para se poder resolver este exercício. Portanto, vimos como é que se fazia a criação das bacias hidrográficas, vimos como é que se analisava a área visível e a área não visível. Na aula anterior de análise de modelos raster, vimos como é que se procedia à marcação dos percursos. Portanto, sem limitações, a menor distância coincide com o melhor percurso. Com limitações moderadas, a menor distância já não coincide necessariamente com o melhor percurso, uma vez que temos que evitar o obstáculo. E vimos que a abertura destes novos percursos tem que obedecer a uma condição física e a uma condição económica, ou seja, é necessário calcular o menor percurso viável à custa de uma superfície de atrito. Estes cálculos têm que ser feitos em análise de modelos raster, recorrendo sempre a rasters. Resumindo, a menor distância coincide com o menor percurso. A menor distância não é necessariamente o melhor percurso. Se acrescentarmos o declive, a menor distância é aquela que se faz por uma situação mais plana. Isto numa condição 2D, numa condição 3D, podemos ver que a menor distância não é necessariamente um segmento de reta, nem é necessariamente passar por cima da serra. Portanto, o declive vai condicionar, uma vez que o custo de progressão e o custo de construção aumenta à medida que aumenta o declive. Também vai depender do custo de expropriação e de construção em função do tipo de uso e ocupação do solo. Podemos ver que construir sobre uma linha d'água é muito mais dispendioso do que construir numa situação de mato. E construir numa zona agrícola é mais dispendioso do que construir numa situação florestal. Portanto, se somarmos o custo de construção em função do uso e ocupação do solo ao custo de construção em função do declive do território, reparem, dois rasters, uso e ocupação do solo convertido em custos de construção, declive do terreno convertido também em custos de construção. Se somarmos estas duas figuras, obtemos uma superfície de atrito que traduz o custo de construção em função de múltiplas limitações. Numa análise simples, podemos ver que o percurso mais distante custa 340 unidades de construção. Portanto, a soma do valor destas células. O percurso mais curto de todos custa 10 vezes mais unidades de construção, uma vez que o território é mais caro e obriga à construção de obras de arte, ou seja, nomeadamente duas pontes. Portanto, para podermos resolver este tipo de exercícios, temos que trabalhar em análise espacial e em análise de modelos raster. Como vimos anteriormente, todos os programas dispõem destas ferramentas. Temos é que estar atentos à necessidade de criar superfícies de atrito, calcular distâncias ponderadas pelo custo e depois solicitar a marcação de percursos. Temos que saber, como já foi referido anteriormente, ler as instruções, porque o software explica de que é que está à procura, para depois podermos utilizar corretamente e convenientemente esse